Meus irmãos, quando nós pensamos na questão dos livros poéticos, às vezes nós não os lemos com certa frequência. E esse semestre nós falamos sobre os livros poéticos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 1. Abramos no Salmo 1, é um salmo que abre este livro de cânticos, uma vez que nós falaremos sobre livros poéticos, mas o ensaio que nós vamos fazer é em salmos. Claro que não dá para expor todo o livro de salmo, não dá para expor, não tem condições de expor em 2, 3, 4 horas. Mas nós vamos falar alguma coisa sobre os salmos, primeiro sobre os livros poéticos, e depois nos adentrarmos um pouco na teologia dos salmos. E como é que nós nos relacionamos com este livro de cânticos extraordinário que nós herdamos dos judeus. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos santos. Pois o Senhor aprova os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos por esta semana abençoadora. Declaramos a nossa e a minha incapacidade de compreender a sua palavra, a não ser pelo teu Espírito. Por isso peço que o Espírito grande ensinador, que possa trazer a nós aquilo que nós precisamos nesta noite. Além do academicismo, nós possamos estar aos pés do Senhor e desta maneira saciar primeiro a nossa alma, depois as nossas mentes, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o povo hebreu do Antigo Testamento é um povo que cantava, celebrava com muita alegria. E a poesia hebraica é muito rica e parece que foi a forma que este povo achou para expressar todos os atos da experiência do viver, como alegria e tristeza, nascimento e morte, saúde e enfermidade, abundância e escassez, e a própria celebração da fé em Deus é descrita de uma maneira poética. E até mesmo a sua religiosidade, ela consegue vencer, porque nós temos antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. E vai apresentar aquele ser que louva, que exalta, que também sofre, que também enfrenta os problemas da vida, como eu e você, como nós enfrentamos dia após dia. Mas essa religiosidade é demonstrada pelo ser que clama, adora, suplica, mas do outro lado está o ser supremo, a quem as práticas religiosas são dirigidas. Ser esse que vê
escuta, contempla e intervém na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. A literatura poética, então, foi a forma que alguns autores encontraram para expressar-se sentimento pessoal, sentimento familiar e sentimento coletivo de um povo escolhido por Deus, mas que não está isento aos problemas da vida. É um povo, meus irmãos, que apesar de ter a promessa abraâmica sobre eles, é um povo que desobedece a Deus, afasta de Deus, e o meio de tentar compreender tudo isso é expressar, no caso nosso, através da poesia. E a nossa Bíblia evangélica tem 5 livros chamados poéticos ou sapienciais, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Cada um deles com as suas peculiaridades, abordando assuntos específicos. Por exemplo, o livro de Jó retrata a questão do sofrimento diante de um Deus de amor. Como compreender o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que livra, concede a Satanás que toca num servo seu? O livro retrata, meus irmãos, a teologia da época, aonde na cabeça do judeu, na teologia judaica antes do exílio, só era abençoado por Deus quem tinha saúde, riquezas e descendentes. Talvez é a teologia da prosperidade que nós temos hoje em nossos dias. E o livro tenta derrubar esta crença de que mesmo sem saúde podemos servir a Deus. Aprendemos segunda-feira. Que mesmo sem riquezas, nós podemos ser fiel a Deus com aquilo que nós temos. Amém, meus irmãos? Amém. E mesmo que nós não tenhamos descendência, podemos servir nós com o nosso Deus. Então o livro, meus irmãos, descreve que o sofrimento de Jó tinha outros propósitos que não era consequência de pecados como queria os seus 3 amigos. Mas Deus tinha uma proposta maior, pelo menos 3. A primeira delas é mostrar que essas 3, essa tríade, saúde, riqueza, descendentes, não é expressão da bênção graciosa de Deus somente. Segundo, que a intimidade de Deus e a consciência de que o meu Redentor vive, esperava um amém da igreja, que o meu Redentor vive me capacita a enfrentar situações mais difíceis que pode acontecer. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é a melhor tradução do original, mas a melhor seria: posso enfrentar qualquer situação na força que Deus me dá. Porque Paulo está preso, quase abandonado, e ele consegue dizer: eu posso enfrentar isso porque Cristo está comigo. Amém, meus irmãos? Fala para o seu irmão: Cristo está com você. Fala para ele aí. Eu estou tentando ser menos acadêmico possível, meus irmãos, está certo? Está certo? E o segundo livro, meus irmãos, é o Saltério, que é o Salmo, vamos trabalhar com ele depois. É um livro de cânticos, aonde, como se fosse a harpa da Assembleia de Deus ou o cantor cristão dos batistas. É uma coleção de cânticos que expressa dor, alegria, frustração, uma adoração e etc, etc. Mas o livro de Provérbios é uma coleção de bons conselhos, de bons adágios, onde se busca sabedoria para o bem viver. A grande questão é o seguinte: eu nasci,
A morte é uma consequência inevitável. Então a questão é como é que eu vou viver esse período do nascimento à morte? E Provérbios, meus irmãos, tenta relacionar, colecionar, alistar alguns adágios populares, conselhos populares, para que possa ensinar o bom viver, o relacionar, o caminhar, para que a vida seja feliz. Porque, na realidade, meus irmãos, essa literatura popular que estamos falando, ela vem do povo, da experiência do povo, da experiência de cada um. E em Provérbios 1,7 diz, para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. E os tolos desprezam e não querem aprender. Para isso tem o IBBC. Aleluia. Amém? Amém? Depois fala mais, filho meu, não esqueça dos meus ensinamentos. Lembrem sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos darão uma vida longa e cheia de sucesso. Provérbios 3, 1 e 2. Confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie na sua própria inteligência. 3:5. Isso mostra, meus irmãos, que o grande nível de sabedoria desses conselhos é como se um pai, uma mãe, um sacerdote, um ancião sentasse com um jovem e começasse a aconselhá-lo. Olha, esse caminho por aqui é melhor. Eu já passei, eu falo para os meus filhos, olha, o caminho que você está passando hoje, eu já passei há muito tempo. Né? Então, olha quando nós mais maduros falamos. E o livro de Eclesiastes, meus irmãos, faz um questionamento sobre o viver, aonde toda a busca do ser humano o leva. Interessante esse livro aqui de início, meus irmãos. Parece por um momento que o autor vai sucumbir no mar de desilusão, porque não acha razão para viver. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a estar em crise também. Nada faz sentido. Recursos, sabedoria, nada faz sentido. O termo Eclesiastes descreve um orador, um pregador, um sábio, um pastor que está de frente do auditório tentando dar algumas explicações. Mas o livro traz algumas meditações profundas de um sábio sobre a vida, onde ele começa a contemplar justiças e injustiças, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, exaltações e decepções, tão comum a mim e a você. Mas ele tem a coragem de colocar o dedo na ferida. Coragem que poucos de nós temos de questionar, meus irmãos, até Deus. Mas quando parece que o autor vai sucumbir no mar das desilusões, da depressão, da ansiedade, porque não tem razão para viver, dá uma guinada, uma grande final aparece na sua declaração nos 2 últimos versículos do livro. Diz ele, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus. E obedeça aos seus ensinamentos, mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, até aquilo que fizemos em segredo, seja bem ou seja mal. Capítulo 12, 13 e 14. O livro fecha restaurando a razão de viver, e o viver é no e para o Senhor. Entende isso? A vida cheia de contradições só acha sentido, meus irmãos, quando nós a vivemos no Senhor. Porque quando formos desta para melhor, riqueza não faz nenhuma diferença.
Diplomas não faz nenhuma diferença. Quantos títulos nós temos não faz diferença. A diferença está se nós tememos a Deus, confiamos em Deus e temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Amém, igreja? Amém. E aparece o livro de Cantares. Cantares de Salomão, terrível esse livro, né, meu jovem, né? Esse jovem gostou muito desse livro, né? O livro de Cantares de Salomão, o Cântico do Cântico, o Cântico Maior, é um romance que descreve um amor entre um homem e uma mulher. A poesia demonstra a beleza da paixão do amor conjugal e do relacionamento monogâmico. Se nós admitirmos que este livro foi escrito por Salomão, que teve algumas mulheres, né? O problema não foi as mulheres que ele teve, foi as sogras que ele teve, meus irmãos. Mas voltando ao texto, meus irmãos, a questão, meus irmãos, se nós entendermos que Salomão escreveu esse texto, então ele depara, meus irmãos, numa situação, estou segurando aqui também, não tem problema. Não vai parar mais o bicho? Ele depara, meus irmãos, com uma situação onde todas as mulheres que ele tem, não lhe satisfaz. Era apenas relacionamentos políticos. E aparece essa senhorita aqui, essa cabra, essa moreninha, que mexe com as estruturas de Salomão, né? E ele fica apaixonado, desesperado, a ponto de compará-la às éguas da carroça de Faraó, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 9, ele fala: querida minha, eu te comparo às éguas do carro de Faraó. Você pode essa noite falar uma declaração para sua esposa, meu irmão. Não fala a fonte, pelo amor do Criador, não fala a fonte. Mas não importa, parece que o livro foi escrito para uma cerimônia de casamento, onde descreve um diálogo entre o noivo e a noiva e um coro que intervém cantando, falando, mostrando. Mas também é um livro que tem sido usado como uma alegoria do amor de Deus por Israel, ou ainda do amor de Cristo por a sua igreja, onde o noivo, alegoricamente, representa Deus ou Jesus. A noiva, Israel ou a igreja. Também nós vemos essa interpretação. Esses são os 4 livros que nós falamos poéticos. Agora o 5º livro é os Salmos. Voltamos, meus irmãos, ao livro de Salmos, que é o tema da nosso bate-papo nesta noite. O livro de Salmos, quem não o conhece? Seja religioso ou não, de modo geral, todos conhecem pelo menos parte de algum salmo. E pode repetir decoradamente pelo menos parte. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Que salmo é esse? 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Salmo 91. E tantos outros salmos que encanta, conforta, traz alívio e nos eleva à adoração. Mas, meus irmãos, por que os salmos são tão conhecidos? Por que encantam tanto os salmos? Porque quando nós não temos o que ler, nós lemos os salmos. Qualquer líder de igreja faz isso. Quando não tem um texto, recorre aos salmos, né, para ler, né? Eu tenho algumas razões por que nós gostamos tanto do Salmo. Primeiro, gostamos dos Salmos porque são textos individualizados.
sem depender de outros textos para sua compreensão. Cada salmo fala por si mesmo. Não precisamos de outros textos para compreendê-los. E assim, alimentamos a nossa alma com rapidez. Talvez o alimento instantâneo da Bíblia seja salmos, né? Seja um miojo bíblico para nós. Também nós gostamos dos salmos porque são textos que, apesar de ter teologia, não se preocupam em aprofundar em grandes temas teológicos. Não tem essa preocupação, não. Irmãos, salmos mostram uma pessoa como eu e você, que enfrentam as mesmas situações e se apresenta a Deus com tudo aquilo que tem e é. Não estou preocupado com hebraico, com grego, preocupado com teologia, preocupado com essas coisas. Não, é um momento meu e Deus. Por se tratar de registros de experiências pessoais, não é teoria, mas vivida no dia a dia, meus irmãos. Nos traz aplicabilidade imediata. Os salmos não têm a pretensão de defender e ensinar grandes temas teológicos, não tem. Nem descrever tratados sobre a lei, aliança, mandamento ou quaisquer outros assuntos, mas são textos simples. É a teologia do povo e não acadêmica. É o dia a dia e não tratados, de vivência e não de gabinetes. Então, essa é a alegria dos salmos. Mas também nós gostamos dos salmos porque nós nos vemos neles. Irmãos, os salmos, ao descrever experiências pessoais de pessoas reais como nós, vivendo situações reais como todos nós vivemos, logo nós também nos vemos neles. Por exemplo, quem não se vê no Salmo 1 diante dos dois caminhos propostos pelo Senhor? Quem não se vê no Salmo 8 da real posição do ser humano em relação a Deus? Irmãos, quem não se encanta com o Salmo 19 da revelação natural de Deus? Um dia faz declaração a outro dia e uma noite. Irmãos, quem não se emociona com o Salmo 23 e não se vê como uma ovelha carente dos cuidados do pastor supremo? Ah, meus amados irmãos, tem situações na vida que só queremos ser abraçados pelo Senhor, ser aconchegados pelo Senhor, ser acariciado pelo Senhor, como aquela ovelha que está afastada, distante, meus irmãos. Irmãos, quem nunca se refugiou no Salmo 30, versículo 5, meus irmãos? O choro pode durar, mas que esperança esse Salmo nos traz. Quando a noite torna mais escura, quando a noite torna mais longa, quando o deserto não tem placa de saída à vista, meus irmãos, nós cremos que de manhã, Deus, na sua graça, vai trazer alguma coisa de especial para nós. Já passou por isso, meu irmão? Eu já muitas vezes. Mas também, meus irmãos, quem não se emociona com o sofrimento do rei Davi quando pecou e descreve sua situação nos Salmos 32 e 51? Quem já não buscou refúgio nesses salmos, meus irmãos? O que dizer do Salmo 119, um poema sobre a lei, a Torá? E quem não conhece o versículo 105, lâmpada para... é a tua palavra, Senhor. Meus amados irmãos, e o que falar dos salmos finais?
a partir do 145 até o 150, pequenos salmos, mas poderosamente de adoração e louvor a Deus. Termino dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Mas também nós gostamos dos salmos porque são textos que nos edificam, como eu disse ainda há pouco, instantaneamente. São textos, meus irmãos, que falam e edificam por si só, em qualquer momento, qualquer lugar. Se abre os salmos e tem uma mensagem ali poderosa para nos abençoar, clara, breve, sucinta, edificadora, renovadora, restauradora, onde Deus de alguma maneira nos fala através dos salmos. Gostamos dos salmos porque mostra o ser humano como é. Os salmos, meus irmãos, retratam todos nós como realmente nós somos, cheios de dúvidas, contradições, tentando manter a fé firmada em Deus, apesar de tudo de negativo que acontece e pelo que somos cheios de acertos e erros, frustrações, vitórias e derrotas. Mas apesar de tudo, um ser que se arrepende, busca perdão, adora, louva e aguarda a intervenção de Deus na sua vida, na sua família e em tudo aquilo que ele busca de Deus. Meus irmãos, é isso que os salmos fazem, essa beleza. Nós nos desvestimos como os salmistas, nos desvestimos. Tornamos quem nós somos. É igual família, meus irmãos, igual família. Estamos aqui na frente vociferando uma palavra, mas quem nos conhece é a nossa família. E o Salmo nos desveste, meus irmãos, nos leva a ver quem nós somos. O grande rei Davi lamenta a sua desgraça no Salmo 32 e 51. Meus ossos têm gangrena, minha pele resseca, é como se batesse os meus dentes na pedra, que o pecado fez com ele, e faz com nós também. Gostamos dos salmos porque mostram um Deus bem presente. Agora é gostoso, bem presente. Apesar das controvérsias humanas tão comuns a todos nós, cremos em um Deus pessoal, que se importa com cada um de nós e intervém quando buscamos e submetemos ao seu comando. Amém, meus irmãos? Amém. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. 34:4. Os bons passam por aflições, mas o Senhor o livra de todas. 34:19. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, não, um justo desamparado, e nem a sua a mendigar o pão. Oh, percebe esse Deus presente, que nas nossas dúvidas, questões, frustrações, nós saímos dos holofotes, saímos da multidão e escondemos num canto para clamar aquele que é o Deus presente. Amém, meus irmãos? Essa é a alegria. Podemos citar muitos e muitos salmos que mostram um Deus pessoal, presente e atuante. Mas também, nós gostamos dos salmos porque mostram um Deus que controla a história e a conduz para um fim maior. Podemos iniciar com um conceito de Deus apresentado pelo A.B. Langston. Qual que é, meus alunos? Deus é Espírito. Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta
e governa ou dirige tudo. O Deus, meus irmãos, que é apresentado nos Salmos é um Deus criador, sustentador e que tudo dirige para um propósito maior. O seu propósito soberano. Por isso, nada foge ao seu controle. Aprendemos na segunda-feira. Nada foge ao seu controle. O céu anuncia a glória de Deus. Nem da Bíblia eu preciso desse momento. Quando levantamos e olhamos para os céus, ele anuncia que há um ser maior do que nós, que controla o anoitecer e o amanhecer. Anunciam, mostra aquilo que as suas mãos fizeram, cada dia fala dessa glória, ao dia seguinte é como se eles se dialogassem dia e noite, dia e noite. Meus amados irmãos, essa voz silenciosa da revelação natural de Deus, vocês aprenderam isso? Meus irmãos, começa a nos fazer sentido, porque Deus tem um propósito para cada coisa. Para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Basta submetermos a Deus. Mas também, nós gostamos dos Salmos, porque quando nos falta um texto para ler ou meditar, nós refugiamos neles, né? E gostamos do Salmo 137, é isso? Que é o menor salmo que tem, é isso? 137, bem rapidinho a gente lê ele, né? Meus irmãos, por ser de fácil compreensão, são textos à mão. E neles refugiamos quando nos falta textos para ler e meditar. São verdadeiras pílulas de sabedoria que sacia a nossa alma de imediato, meus irmãos. Gostamos dos Salmos porque sempre encontramos uma mensagem que nos satisfaz. Por se tratar de experiências comuns a todos nós, sempre somos socorridos pelos seus textos. Não importa a situação, creio eu, que os Salmos tratam de todas as questões que o ser humano vive e apresenta possíveis soluções no seu Criador. Assim são os Salmos. Por que estudar os Salmos, pastor Carlos, é tão fascinante? Primeiro, porque compreende experiências da vida comum a todos nós. Só o tempo nos separa deles. 2, abrange muitos séculos de experiências acumuladas sobre o bem viver a vida e o relacionar com Deus. 3, é atual. A sua atualidade é fascinante como a notícia do jornal pela manhã. Ah, meus irmãos, Deus é sempre atual. E os Salmos, por ser textos individualizados, é muito mais ainda para nós. Muito bem. O objetivo desse breve bate-papo, isso é a introdução, meus irmãos, né? Quem fica até meia-noite aqui? Eu não. O objetivo desse bate-papo é introduzir o aluno à teologia como todo apaixonado pela Bíblia e pelos Salmos, a serem despertados a aprofundar, como disse o Silas ontem, nessas águas profundas, aprofundar e ver o universo fascinante dos 150 Salmos, para conhecê-los, estudá-los, vivenciá-los, cantá-los e pregar com alegria e autoridade. Que Deus nos abençoe neste intento, meus irmãos. Quando nós pensamos no livro de Salmos, meus irmãos, esse material vai estar depois disponível para vocês, eu acho, esse material, acho que vai estar. A palavra salmo, o que significa salmos? Significa, meus irmãos, canção ou hino. O Aurélio vai dizer que a origem do grego é psalmos, do latim psalmo.
E vai dizer que entre os antigos hebreus, poemas religiosos, para ser acompanhado por qualquer instrumento de cordas ou de sopro, oração em gênero poético. Vai dizer o Aurélio que cada um dos 150 poemas líricos do Antigo Testamento, escrito em hebraico por autores diversos, a maioria por Davi, e que eram cantados oficialmente no templo, na sinagoga e depois pela igreja. Mas aparece uma palavrinha de saltério, ou psalterion, era o nome de um instrumento musical de cordas que acompanhava os cânticos, só que tornou sinônimo da coleção de 150 salmos. Quando fala em saltério, nós lembramos do livro de Salmos. A formação do saltério, meus irmãos, os 150 salmos que nós temos não foram escritos de uma só vez. Não, claro que não. Mas leva mais ou menos 700 anos. Do ano 1000 ao ano 300 antes de Cristo, esse processo de evolução, de experiência, de anotações, de registro, para compor-se milhares de salmos. E nesse longo processo de composição, 3 coisas vão destacar. A primeira, o uso costumeiro nas celebrações. Segundo, qual é o autor do salmo? Qual é o relacionamento dele com o templo, com a sinagoga, com alguém de judaísmo? E terceiro, quais salmos vão ser separados para a coleção dos 150? Sem dúvida, meus irmãos, de que existiam muito mais salmos do que foram selecionados. Claro, claro. Mas cremos também que o que nós temos, o próprio Deus selecionou para que nós o usufruíssemos dele debaixo da santa revelação do Senhor. Amém? Quando nós pensamos no livro de Salmos, eu vou correr um pouquinho, que eu quero chegar lá na parte que eu acho que é mais interessante. Nós vemos 150 salmos, pensamos em um livro só. Mas o livro de Salmo é composto de 5 livros. Dentro dos 150 existem 5 livros. Não é de 30 salmos cada um, com certeza. O primeiro livro de Salmos, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Na sua maior parte, foi composto por Davi ou por alguém sob a sua influência, com exceção do Salmo 1, 2, 10 e 33. Muito embora Atos 4, 25 declara que o autor do Salmo 2 é Davi. Este primeiro livro foi escrito, meus irmãos, e arranjado por Davi. Davi organiza o templo, Davi organiza a tenda, no caso, o templo, depois Salomão, ele organiza os cantores, e nesse momento, provavelmente, tenha surgido esses salmos para ser cantado nas celebrações. Estes 41 salmos usam o termo Yahvé, traduzido por ser, nem todos os salmos a mesma palavra no original grego. E o final, a doxologia do primeiro, segundo, terceiro e quarto salmo são idênticos. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. O segundo livro de Salmos contém 72 salmos, vai do 42 ao 72. Também não tem muito o que dizer neste salmo, nesse livro. O terceiro livro vai do 73 ao 89, usa o termo Elohim, não é mais Yahvé, Elohim no original, que é Deus. O quarto livro, do 90 até o 106, aqui é bom pontuar que
ele começa com o Salmo de Moisés. E por que ele começa com o Salmo de Moisés? Provavelmente é um salmo é uma coleção pós-exílio. E ele está querendo dizer que continua a herança de Moisés sobre o povo. Que o exílio não tirou a influência mosaica, o grande legislador, de sobre o povo, uma continuidade. Por isso que o Salmo, esse quarto livro, ele abre com o Salmo de Davi, de Moisés, meus irmãos. E aqui a palavra é Elohim para Deus, novamente. Termina do mesmo jeito. E o quinto livro, vai do 107 até o 150, são tidos como salmos litúrgicos. Aquele salmo que um deles vai cantar no culto do domingo. Vários autores. E aqui ele termina diferente. Ele termina tudo quando tem vida, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Meus amados irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses. O colega aqui está quietinho porque sua esposa está aqui? Eu estou sentindo a sua falta de se manifestar. Irmão, o que cantares lá, não fala na vida de um homem, cantar de Salomão, amém? Ó, meus irmãos! Deixa isso para lá, irmão. A criança gostou lá atrás. Meus amados irmãos, quando nós pensamos em salmos, nós sabemos que há outros salmos espalhados pela Bíblia além dos 150. Por exemplo, Êxodo 15, de 1 a 18 é um salmo. 1 Samuel 2, de 1 a 10 é outro salmo. Isaías 38, 10 a 20 é um salmo. Jonas 2, de 3 a 10 é um salmo. E Abacuque 3, que aprendemos na segunda-feira também, é um salmo. Para aqueles mais radicais, conseguem ver salmos no Novo Testamento também, daqueles cânticos que aparecem em Romanos 11, Apocalipse, que são pedaços de salmos compostos para aquela época. Meus amados irmãos, me permita agora falar das curiosidades quanto à estrutura dos salmos. Quando nós estudamos os salmos e a Bíblia, alguma coisa vai nos saltar. Por exemplo, os manuscritos da Septuaginta é uma versão que foi tradução do hebraico para o grego no 3º século a.C. por 70 sábios. E a versão siríaca contém 151 salmos. Algumas versões católicas trazem a enumeração diferente com relação à Bíblia evangélica. Na Septuaginta, os salmos 9 e 10, 114 e 115 são reunidos num único salmo. E os salmos 116 e 117 são divididos em 2. Até porque a numeração vem depois também de capítulo e versículo, não sabemos muito bem disso. O Salmo 9, versículo 22, até o Salmo 146, 11, não corresponde ao texto hebraico. É uma tradução que não corresponde à Septuaginta com o texto hebraico. E as versões católicas, em sua maioria, seguem a Septuaginta. Mas há uma versão antiga no Brasil chamada versão do padre Matos Soares. Foi muito usada no Brasil lá atrás. No Salmo 2, divide o versículo 12 em 2 versículos, originando o versículo 12 e o 13. E no Salmo 3º, o título do Salmo entra como versículo. A partir do Salmo 15, essa versão de Matos Soares, está um salmo atrás das nossas versões, sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás. O Salmo 113 é o nosso 114. Pequenas curiosidades para nós que vamos estudar aí a Bíblia com mais veemência.
O professor saudoso, mestre Exaltino Gomes Coelho Filho, citado na segunda-feira pelo nosso presidente, ele fala o seguinte em seu livro: daí em diante os salmos, conforme a tradução do padre Matos Soares, sempre estão um número atrás da nossa tradução, até o Salmo 113, que é o nosso 114. Na tradução do padre Matos Ferreira, há 2 Salmos 113. 113a, do versículo 1 a 9, e o 113b. Porém, chegando ao final do livro de Salmos, segundo o professor, o Salmo 146, 1, 11, o Salmo 147, da versão do padre Soares, corresponde ao nosso 147. Por isso, meus irmãos, quem é mais antigo deve ter, alguma vez algum perguntou para ele, o católico, a minha Bíblia tem mais salmo que o seu. É muito comum isso antigamente, hoje não tem mais, mas antigamente era muito comum. Então, meus irmãos, essas versões, elas vão passando, elas vão crescendo, elas vão mostrando muito, tá certo, meus irmãos? Mas esta é a nossa visão do salmo. Eu queria abrir para pergunta, mas não sei, nós não temos tempo também para isso, né? Eu gosto de conversar com a classe, o aluno sabe disso, né? Gosto de conversar com a classe, mas aqui parece que nós não temos para isso, né? A estrutura dos salmos individual. Como é que se estrutura o salmo? Parece que há um vocativo no salmo. Indica uma invocação de Deus, há uma introdução, uma declaração em que o salmista se apresenta e clama por socorro. Havia o corpo do salmo, o desenvolvimento, a situação é apresentada, o perigo, a perseguição é apresentada. E encerra expressando confiança, louvor e gratidão no Deus que atendeu. Há pelo menos 3 tipos literários nos salmos. São os hinos, as súplicas e os de ação de graças. Os hinos são os salmos que começam com uma exortação de louvor a Deus. O desenvolvimento desse salmo descrevem os motivos do louvor, aquilo que Deus realizou para com eles. E vai destacar aqui os cânticos de Sião, que eram cantados para a cidade de Jerusalém, e os salmos do reino de Deus, que celebrava o reino universal de Deus sobre a terra. As súplicas, o nome já diz. O nome já diz o que se trata. São salmos que expressam sofrimento, lamentações, quer pessoal, quer familiar, quer nacional. O que chama a atenção destes salmos? Eles não cantam a glória de Deus, não cantam. Apenas dirige a ele lamentando. O Salmo 137 é um dos mais terríveis. Lá fala que aqueles que estavam colocando no cativeiro o povo pede uma canção. Ele fala, como cantaremos em terra estranha? Penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Se nós nos alegrarmos longe de Jerusalém, que a nossa língua se seque e nós não consigamos cantar mais. Mas não termina aí, pior é isso, que não termina aí. O Salmo diz, como é feliz aquele que se pudessem pegar as criancinhas e bater na pedra com eles. É um dos salmos mais difíceis de entender, de compreender. Já tentei pregar e não consegui nele, né? É difícil. Na súplica procura-se comover Deus, descrevendo a triste situação do suplicante. Fala de águas de abismo, laços de morte, Seol, Sheol, de inimigos, de fera, ossos que secam, né? Enfim, é uma bodega só aqui, meus irmãos. Né? É uma lamentação, é um desespero da alma. Da alma. E pode ser súplicas individuais, com suplico por mim mesmo,
E pôs as súplicas coletiva pela nação. Tem salmos dois tipos, individual, 22, 28, 59, por aí vai. Coletivo, 3, 17, 22, 25, 28, por aí vai. Há uma súplica, meus irmãos, coletiva, pedindo que Deus intervenha, que Deus haja, que Deus mostre a tua graça. Como os salmos, meus irmãos, nos tratam disso. E terceiro, ações de graça, são salmos de gratidão, em reconhecimento a algum feito que Deus fez. Meus amados irmãos, talvez nós precisássemos agradecer mais, meus irmãos. E dentre os salmos, há os gêneros chamados gêneros mistos. São salmos que, num salmo só, tem dois tipos de gênero. Por exemplo, o Salmo 27, 31. Lá tem lamentações e tem uma prece relacionada com confiança. Os Salmos 28 e 57 é a mesma coisa. O Salmo 89 inicia com um hino, prossegue com um oráculo e termina com uma lamentação. E o 119 é um salmo, é um hino à lei, mas também uma lamentação pessoal, onde expõe a doutrina de uma sabedoria de buscar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós podemos crescer, aprender com estes salmos. Há os salmos reais, aqui é bom abrir um parênteses aqui, porque há muitos salmos que foram escritos, meus irmãos, para o rei humano, o monarca humano, que acabou sendo incorporado como se fosse um salmo escrito para o Deus Todo-Poderoso e Majestoso. Mas a nossa fé é que manda neste caso. Sabe por quê? O rei era chamado de filho adotivo de Deus. O seu representante na terra. E o povo cantava que o seu reino seria sem fim, seu poder estenderia até os confins da terra, fazendo triunfar a paz, a justiça, e seria o salvador do seu povo. Te lembra quem, meu irmão? Jesus. Em Israel, o rei recebia a unção que fazia dele um representante de Deus na terra. Ele era o ungido de Deus e ninguém podia tocá-lo. O hebraico é Messias. Esta esperança estava viva em Israel e foi passado para Cristo. Passado para Cristo. Passado para Cristo. Porque a palavra Cristo no grego é ungido. Passado para Cristo. Então, meus amados irmãos, são pequenas nuances que temos que aprender de alguma maneira isso, meus irmãos. Muito bem. Deixa eu tentar correr aqui para até 8h40, né? 8h40, certo. Os salmos, meus irmãos, eram usados nos cultos, claro, não tenha dúvida disso. A classificação dos salmos, eu vou apenas citá-los, depois vocês vão ler o material em casa e vão se deliciar com isso aqui. Há salmos de adoração, que não pede nada, apenas adora pelo que Deus é. Você já tentou orar sem pedir nada a Deus? É fácil? Não, não é não. Não é fácil. Eu tenho desafiado a nossa igreja lá a ter um dia para orar sem pedir nada a Deus. Irmão, nós somos pidões. Nós estamos pedindo, né? É automático o negócio. Salmos de louvor. Mas louvor não é a mesma coisa que adoração? Não. Adoração eu adoro pelo que Deus é e representa para mim. Louvor eu louvo por algum feito que Deus fez para comigo. Eu estou agradecendo, louvando a Deus. Aos salmos de segurança, salmos de penitência, salmos messiânicos, vou falar dele depois, salmos imprecatórios, que é interessante porque é um tipo de salmo que roga praga. Roga praga. O Salmo 35, 58, 83,
109 e o 137. Mete as crianças na pedra e acaba com a descendência deles. Ao salmo de sabedoria, os salmos de lamento, salmos históricos, salmos escatológicos, e me permita aqui os salmos alfabéticos ou chamados salmos acrósticos. Isso é algum bolo russo, pastor? Acrósticos? São composições poéticas que as letras iniciais dos versos formam verticalmente uma palavra ou frases. São apenas 9 salmos. O 9, o 10, o 11, o 25, o 34, o 37, o 112, 119 e 145. São assim chamados porque os seus versículos ou suas estrofes estão em ordem alfabética. No caso hebraico, obviamente, começa com Aleph e termina com Tal. O Salmo 119, por excelência, ele tem 22 estrofes de 8 versículos cada. No alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, cada grupo de 8 estrofes inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Imagina que trabalhão que Deus te salva, meu irmão. Que trabalhão danado, hein? Ou não tinha o que fazer o salmista, né? Vamos só escrever salmos, né? Não tinha o que fazer. Então, meus irmãos, tudo isso nos leva a compreender que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, preservou o legado dos salmos para que nós pudéssemos deliciar deles no século XXI. Deus, na sua graça, manteve este grupo de salmos, preservou estes salmos, para que nós hoje possamos, meus irmãos, contemplá-los na beleza da graça do Senhor, alimentar deles graciosamente e viver de uma experiência dos nossos irmãos na teologia pessoal, vivida pessoalmente, nada de gabinete ou de seminário, mas uma teologia vivencial, uma teologia do dia a dia, uma teologia do mercado, uma teologia do enterro, uma teologia da morte, uma teologia de cuidar da casa, de uma teologia dos problemas familiares, Davi com Absalão. Ele vai ter um salmo sobre isso, onde ele chora, lamenta, porque o seu filho não queria submeter a sua autoridade. Quantos pais aqui talvez já passaram ou passam por isso? Né? Passamos como Davi, filho rebelde, criado na igreja, mas não quer saber mais da igreja. Enquanto nós pegávamos pela mão e levava para a classinha lá da tia Maricota, ele ia. Mas ele cresceu, pastor. Pensa que é alguma coisa e acha que pode caminhar com os próprios pés. E começa a dar trabalho para nós pais, dificuldade para nós pais. E nós nos vemos, meus irmãos, em Davi, no salmo que ele escreve sobre o seu filho, lamentando. Um pai, rei, que não consegue domar o seu filho. Assim são os salmos. Essa graça de Deus manifestada sobre nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, eu quero que nós pensemos um pouco sobre a teologia dos salmos. Nós falamos no começo da nossa preleção, do nosso bate-papo, que os salmos não têm compromisso em defender uma doutrina, uma filosofia ou uma teologia religiosa. No entanto, isso não quer dizer que está ausente a teologia do povo hebreu, porque os salmos refletem
aspectos da fé manifestada na vida religiosa, no culto, no dia a dia, na prática. Durante 700 anos, pelo menos a data que se dá, eles estão trabalhando com isto, produzindo textos. E esses contrastes, louvor e protestos, certezas e dúvidas, esperanças e desesperos, amor e ódio, amizade e inimizade, salvação e perdição, vida e morte, é exatamente nestes contrastes que nós também nos encontramos nos textos dos Salmos. E quando nós lemos estes 150 salmos, nós podemos ver que há uma teologia não comprometida academicamente, não comprometida com escritas, com livros, mas uma teologia diária. Uma teologia da feira, do mercado, da casa, do relacionamento, dos problemas que se... Então, nós podemos ver, primeira delas, a teologia do livro de Salmos nos mostra a unicidade de Deus. Sem dúvida, meus irmãos, que Deus é o peça central de toda a Bíblia, obviamente, e do livro de Salmos não é diferente. O famoso Shema de Israel, ou seja, aquelas famosas 4 palavras hebraicas repetidas incansavelmente por todo judeu: Yahvé, Eloheinu, Yahvé, Readê, significando Jeová, nosso Deus único. Jeová, nosso Deus único. Yahvé, nosso Deus, Yahvé único. Que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Baseado nesta premissa lá de Êxodo, só o Deus de Israel é Deus. E todos os demais deuses são apenas invenções da mente humana, segundo a Bíblia, deturpada pelo pecado e envolto em idolatria, segundo Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. Ou seja, a unicidade de Yahvé se verifica pelo fato de ser só Ele o Criador e sustentador de todas as coisas. Salmo 8, 3, 33, 6. Desta forma, a criação não foi um acidente cósmico, Salmo 19. E este Deus Criador também é o Deus da história. Salmo 74, 126, 136. Por isso, o seu caráter de retidão, justiça e fidelidade para com a sua criação, ela é mostrada a cada dia. Essa teologia de um Deus único vai acompanhar toda a Israel na sua religiosidade, chegando à igreja, chegando a nós. Para nós, Deus é único, apesar de ser 3. E 3 se torna 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa. O grande mistério é como 3 se torna 1 e 1 se torna 3. Em essência, em direcionamento, em caminhar. Então, a teologia mostra um Deus único. Também a teologia do livro de Salmos mostra que esse Deus único elegeu uma nação chamada Israel. Em Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 7, descreve as razões por que Deus criou Israel. Lá diz que não eram numerosos, não tinha encanto, não tinha nada, mas Deus o amou. Deus mostrou fiel a Israel. E simplesmente uma escolha aleatória, primeiramente, muito embora há uma promessa feita a Abraão.
aleatória, porque poderia ser, por exemplo, o filho da Agar, mas Deus pega Israel. A história da humanidade está ligada diretamente a Israel, como também à religiosidade ocidental. Nós aqui, seguimos uma religião de origem judaica cristã. Nós não temos, teologicamente falando, uma identidade religiosa desenvolvida por nós, mas uma herança que veio aí chamada judaico-cristã, né? Então, meus irmãos, é interessante isso. Israel, como uma nação grandiosa, também se torna o quê? A nação da aliança. A teologia do livro de Salmos apresenta um Deus de aliança, meus irmãos. Este Deus que é único, escolhe um povo para representá-lo na terra, é um Deus da aliança. E aqui, quero abrir aqui um parênteses, é que o termo hebraico é Hesed, H-E-S-E-D, Hesed, que pode ser traduzido por misericórdia, amor leal, firmeza e fé. Mas o interessante desse termo é que ele enfatiza a posse mútua entre duas pessoas envolvidas no relacionamento de amor. Por isso é que o Velho Testamento traz Deus como marido, em muitos textos, Israel como a sua esposa. E mais tarde, Jesus como noivo. E a igreja como a noiva. É interessante isso. Mas, meus irmãos, essa palavra ocorre 245 vezes no Velho Testamento. E 127 vezes em Salmos. Mais da metade ocorre nos Salmos. É o caso do amor fiel de Deus para com o seu povo. Não já pensaram? Por mais de 1000 anos, meus irmãos, Israel ficou como que esquecido. No ano 70, do ano 66 a 70 depois de Cristo, estoura a guerra judaico-romana. Tito invade o templo, sabemos disso muito bem, invade o templo, queima o templo, destrói o templo e parece que havia acabado a nação de Israel. Eles fogem para Jâmia, começa uma comunidadezinha lá, mas sem muita expressão. Mas em 1948, a ONU reconhece a nação de Israel. E lá estava um brasileiro, Graça Aranha. Aleluia. Graça Aranha. Então, meus irmãos, é muito interessante como Deus está protegendo o seu povo, como disse aqui, aprendemos também aqui na segunda-feira, que é interessante que aquele povo que saiu todo do Egito, todos morreram, com exceção de 2. Apenas 2 do que saíram entraram na terra prometida. Caleb e Josué. É interessante isso. Mas Deus está preservando, Deus está cuidando, Deus está de alguma maneira, meus irmãos, cuidando. Como Ele cuida de nós, a sua igreja. Amém, meus irmãos? Podemos dizer então que esse conceito reset, seja qual for a tradução do termo, ele vem receber uma esperança, meus irmãos, muito grande. Porque por mais que nós erramos, e quem aqui que não erra? Que não peca? Ainda bem que temos a graça de Deus sobre nós, a misericórdia dele sobre nós. E se não for a sua misericórdia, nós seremos consumidos. Mas também a teologia do livro de Salmos põe o ser humano em seu devido lugar diante do Deus grandioso.
Irmãos, o relacionamento entre criatura e Criador é mostrado com todas as cores e realidade da vida. No Salmo 1, o ser humano é colocado diante de dois caminhos e precisa tomar uma decisão, e esta decisão está ligada diretamente àquilo que ele deseja receber no futuro, ou deseja receber. Se ele evitar o caminho dos ímpios, do conservador, tal, será abençoado. Ou seja, temos aqui nesse texto, para desespero de alguns, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Ou se desejaram uma vida de insegurança, não obedeça. Anda como você quiser, faz o que você quiser, vai colher as suas consequências. Você pode fazer o que quiser, só não pode escolher os resultados daquilo que está fazendo. Salmo 1 diz isso. Já no Salmo 8, o salmista questiona sobre o que é o homem. Qual é a sua posição perante Deus? Ele fala, o que é o homem para que tu importe-se com ele, cuida dele, olha para ele. O que é o homem? Ele vai falar que um pouco menor do que os anjos. Mas a tradução aqui, a palavra também é um problema sério, aqui a palavra Elim, que pode também ser traduzida por deuses, seres espirituais. Então o homem é um pouco menor do que os anjos ou seres espirituais. Mas esse homem que é pouco menor, ele foi coroado de honra e glória, meus irmãos. Por isso, este homem que é cheio de glória, ele não é maior do que o Senhor Todo-Poderoso, meus amados irmãos. E, no entanto, o Salmo 32 e 51 mostra a miséria que o pecado faz na vida do ser humano, de Davi, e pode fazer na vida de qualquer um de nós, se nós também assim o procedermos. Meus amados irmãos, o livro de Salmo mostra o ser humano dependente de Deus, carente da sua direção, sustento e misericórdia. Quem não conhece a beleza do Salmo 139, onde descreve Deus no controle da formação do ser, domínio e sustento da vida do ser humano, e por esse domínio não há como fugir de sua presença. Por isso o mais sensato é estar com ele que tudo domina. Meus amados irmãos, a teologia do livro de Salmo descreve uma justiça retributiva. É aquela que dá aquilo que a pessoa merece. O livro inicia com o Salmo 1 falando isso. Olha, se você não sentar, não cuidar, não zombar, você vai meditar na lei e vai ser abençoado, vai ser próspero. O Salmo 1 nós podemos ver o quê? Quem se afasta do mal, evitando seguir os conselhos dos ímpios, não imitando a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem uma recompensa que é ser feliz. A palavra aqui traduz como é feliz aquele que, e descreve as razões. Retributiva. Quando evita o mal e volta para a lei do Senhor, e nela dia e noite medita, será recompensado, segundo o texto. Produz fruto, tem firmeza, é como no riacho uma planta que cresce maravilhosamente. Mas, da mesma forma, o contrário disso, o comportamento contrário, diz o texto, que não tem firmeza e não subsistirão no juízo. Mas também a teologia do livro de Salmos exalta a lei, isso não tenho o que dizer, exalta a lei, sem dúvida nenhuma. A lei é o centro da teologia do povo judeu, a lei é dada por eles, e não vou pular um pouquinho para poder chegar onde estou querendo com os irmãos. A teologia, agora sim, meus irmãos, a teologia do livro de Salmos
mostra a finitude do ser humano, que ela fala de vida e fala de morte. Agora não está o problema, pastor? Vamos lá, então. O problema está no fato de que o livro de Salmos, ela celebra todas as experiências da vida, do nascimento até o final da morte. Casamento, decepções, frustrações, enfermidade, velhice, doença, etc, etc, e a morte. Mas a teologia do Antigo Testamento sobre a morte é diferente da concepção de morte do Novo Testamento. Até porque o conceito foi aprimorando pela história. Em Isaías, vamos a ele, 38. Abra-se por sua Bíblia. Eu tenho aqui escrito aqui no meu texto. Isaías 38, de 18 a 19. Olha a declaração que Isaías faz em relação à morte. Olha que texto interessante. Isaías 38, 18 a 19. Isaías 38, 18, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Ele diz assim: no mundo dos mortos, ninguém te agradece. Ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Meus irmãos, interessante. O próprio termo hebraico traduzido por morte, a palavra Seol, ou Sheol, como queira a tradução ou a pronúncia, designa onde os mortos estão, e dá o sentido de um lugar subterrâneo, sombrio, nada de alegria e ou de celebração. As almas separadas de seus corpos estão existindo, em um estado de tristeza e de esquecimento. Olha o Salmo 88, por favor. Salmo 88, por gentileza, Salmo 88, o verso 10 ao verso 12. Olha que texto. Alguém lê, por favor, aí, bem forte, por favor. 88, 10, 11 e 12. Quem achou, lê, por favor. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Ao 11. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Olha isso. A minha versão diz assim, 11. Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso não são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? O Seol, lugar dos mortos, é demonstrado como lugar sem a presença e sem a glória de Deus, sem lembranças, ou seja, de completa ignorância, de vida isolada de Deus. Enfim, é um lugar impossível de louvar a Deus e desfrutar a sua presença, Salmo 88, 10. Meus amados irmãos, a vida, mesmo tendo originado em Deus como seu autor, ela é breve e fugaz. O Salmo 144, 4 diz isso. A duração da vida, segundo o Salmo 90, é de 70 anos. E o verso 9 diz, nossos dias acabam como um suspiro. Por isso, meus irmãos, a morte torna-se uma experiência assustadora. Olha o Salmo 55, por favor. Salmo 55, versículo 4 e 5. Salmo 55, 4 e 5. Pode ler, por favor, bem forte. 4 e 5? Por gentileza. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Olha isso. O meu coração está cheio de medo. E o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo.
o pavor tomou conta de mim. Sabe o que está dizendo isso? Um rei, um guerreiro, experimentado na vida, Davi. Que contradição, né? Que contradição. Que está doente e falta com medo da morte. Irmãos, o que temos na realidade é que não encontramos no Antigo Testamento uma doutrina sobre a vida futura e bem desenvolvida como a temos no Novo Testamento. A vida religiosa do povo hebreu centrava-se no presente e muito na comunhão com Deus, mas não tinha nenhuma esperança futura. A vida religiosa se perdia. Vai falar o Isaltino Gomes fala o seguinte, citando Crabtree. Crabtree é um professor batista muito conceituado, tem muitos comentários. A morte é algo a ser temido e evitado. Isso se torna claro onde os escritores do Antigo Testamento expressaram seus sentimentos pessoais e falam da morte como algo a ser temido e evitado a todo custo. Um outro teólogo, H. Hollen, diz na Fé em Israel, escreve, no Antigo Testamento, por outro lado, estreita-se com menos firmeza a esperança de alguma vida mais satisfatória depois da morte, aqui ou alhures. Os começos da crença na ressurreição devem ser encontrados aqui para proverem a fonte do pensamento neotestamentário, nesta linha. Mas esses começos aparecem em data muito posterior no desenvolvimento do pensamento veterotestamentário. E sabemos pelo Novo Testamento, que os saduceus, um grupo dentro do judaísmo, não cria na ressurreição. No tempo de Jesus. Então, a morte para o povo hebreu, por ser a entrada em um mundo sombrio e sem esperança, trazia temor e pavor. Graças a Deus, que a revelação dele é progressiva e dinâmica. E nós temos o Novo Testamento. O desenvolvimento desta doutrina, amém, igreja? Amém. Porque para nós hoje, meus irmãos, o terror do desconhecido e sombrio já não existe mais. Porque Cristo trouxe a luz da esperança de uma vida futura, amém? Fala para o seu irmão aí, você vai viver comigo no céu, fala para ele, você vai viver comigo no céu, creia nisto. Segundo, estar em Cristo é ter certeza de vida eterna. Segundo, estar em Cristo é ter certeza de vida eterna, João 1, 18, 3, 15 e por aí afora vai. Ele é a ressurreição e a vida. Se esta herança vai seguir os apóstolos, e nós chegamos a ela, porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. A vitória da vida na morte de Jesus Cristo. Amém, igreja? Essa é a nossa alegria, meus irmãos, porque a teologia, ela vai se aprimorando, meus irmãos. E aí nós temos a certeza que a base fundamental da nossa fé, do cristianismo, é que a morte não é o fim, mas o início de uma vida melhor com Cristo Jesus. Amém? Você quer ver o Criador? Eu espero, quando chegar no céu, encontrar todos os irmãos lá. Bom. Eu espero, quando chegar na glória, encontrar todos os irmãos lá me esperando há muito tempo. O
O que o irmão espera ouvir do Senhor quando chegar na porta do céu? O quê? Seja bem-vindo. Hein? O que você espera ouvir do Senhor chegar na porta do céu? Eu espero que chegar lá longe assustar comigo. Você aqui? Pode voltar, seu tempo não acabou ainda. Ah, meus amados irmãos. Irmãos, a morte para nós não é o fim, mas o início de uma vida melhor. Para nós cristãos, a morte é a passagem de uma existência para outra. Paulo vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:32. Paulo dizia que o viver é e o morrer é ganho. Desejava estar com Cristo, desejava estar na glória com o Senhor, porque lá não haverá mais choro, tristeza, angústia, lamento, luto, contas, cartão de crédito. Os irmãos gostaram, né? IPVA, IPTU. Pois é, meus irmãos, está certo. Termino com duas citações essa parte. Exaltino fala o seguinte: por mais que nós tenhamos simpatia pelos homens do Antigo Testamento, o fato é de que essa promessa radiante ainda não havia sido formada, e eles não a conheceram. É produto da obra de Cristo Jesus. O professor Zaqueu Moreira fala o seguinte: de fato, só no Novo Testamento a promessa de vida é cristalinamente exposta. Ao esquecer a ideia de vida sombria no submundo do Seol e apresentar a recuperação da personalidade ao que crer através da ressurreição em Cristo Jesus. Meus irmãos, glórias ao nome do Senhor, que nos enviou Jesus Cristo, e a morte foi desfeita em sua morte, e nós temos a esperança de vida e vida eterna. Se aguardamos em Deus só nesta vez, somos os mais miseráveis. O que era a eternidade? Os 70 anos, 80 anos de vida. É muito maior. E a última parte desta palavra, a teologia do livro de Salmo descreve o advento do Messias. Cremos que a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. O Antigo Testamento só ganha sentido sob a perspectiva de Cristo. E o Novo Testamento só ganha sentido a partir de Cristo. Então, Cristo, ele é o centro da história. Ele é o centro para entender, ele é a chave hermenêutica, alguns pensam assim, é a chave hermenêutica para entendermos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque as promessas se cumprem nele, e a partir dele começa uma nova caminhada chamada igreja. E o livro de Salmos não é diferente, porque expressa a teologia da época presente, como as profecias que se cumpriam na vida do Messias, muito embora seus autores não tivessem essa concepção do Messias Cristo, Deus que controla a história estava conduzindo para o advento prometido. Os dois salmos, 22 e 69, escrito por um homem doente, quase à morte, que busca conforto no Senhor, que aponta profeticamente para o sofrimento do Messias. Alguns escritores chamam este salmo de Salmos da Paixão. Corroborado por Marcos 15, Mateus 27
Isso porque o sofrimento de Cristo não foi acidental, mas planejado por Deus para salvar você e a mim. Amém, igreja? Para nos salvar. É a beleza da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos justificados por Deus. Mas Deus amou o mundo. Meu Deus, é sono, meus irmãos. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Stott vai dizer o seguinte, no livro Salmos Favoritos: o seu maior sofrimento não foi a dor física, nem a zombaria de seus perseguidores, o que ele mais tarde descreveria, mas sua sensação de abandono por parte de Deus. Sua pergunta é feita em perplexidade, não em desespero ou ressentimento. Na verdade, o que comove na sua condição é que ele continua com fé e apela a Deus 3 vezes: Deus meu, porque me desamparaste. E está no Salmo, a citação literal dos Salmos. O Salmo 2 descreve, vamos no Salmo 2, abre no Salmo 2, por favor. Salmo 2 é fantástico. Quero parar aqui para os irmãos um pouquinho aqui neste Salmo. É extraordinário. Você vai pregar domingo na sua igreja. Anota o esboço. O Salmo 2 descreve um diálogo entre Deus Pai e Jesus, Cristo. Na realidade, esse salmo apresenta algumas vozes. A voz do mundo, o discurso do mundo, o discurso de Deus Pai, o discurso de Deus Filho e o discurso do Espírito Santo. É muito interessante. Ele é corroborado com Atos 4, 25 a 27. O salmo também descreve o triunfo do Messias prometido. Olha o começo do salmo. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. É o discurso do mundo. É um discurso, irmão, de rebelião. Quando se discute na rede social aí, esse filme aí do Portas do Fundo, irmãos, o mundo é assim mesmo. O mundo é isto. É uma rebelião contra Deus e tudo que é mais sagrado. Agora, se a porta do inferno não pode prevalecer contra Deus, quanto mais a porta do fundo, meus irmãos, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus! Se as portas do inferno não prevalecem contra ele, a porta do fundo muito bem, está no fundo. Irmãos, é um discurso de rebelião. Rompamos as correntes. Agora, o interessante é o versículo 4 a 6, quando Deus Pai se manifesta. Você vai pegar domingo e sexta, pode anotar. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Não, é de tremer esse texto. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião, no meu santo monte. Meus amados irmãos, agora ouçam, por favor, agora. O texto fala que Deus ri. Creio que é o único texto que fala que Deus, onde é Deus rindo. Acho que é o único texto da Bíblia, não me falha a memória. Mas ele ri de desprezo. Olha o texto, por favor. Do seu trono dos céus, mediante a rebelião das nações, ele se põe a rir e a caçoar deles.
Que texto terrível. Deus ri de desprezo, caçoar deles. Isso pode demonstrar que a rebelião dos seres humanos é ridícula por ser seres limitados e mortais. E diz, eu tenho estabelecido o meu rei sobre o meu santo monte. Ou seja, olha, por favor, agora. Qualquer tentativa de impedir os planos de Deus provoca riso de desdém em Deus. Ou seja, o Messias prometido há de reinar, querendo ou não os seres humanos e os poderes das trevas, ele reina para todo sempre. Isso foi estabelecido e planejado por Deus. Porque seus planos não podem ser frustrados. Lembra de Nabucodonosor? Onde foi parar Nabucodonosor? No meio do mato. No meio do mato, cresceu pelos. Deus ri, Deus zomba. O cara pensa que é alguma coisa. Deus é maior. Os versos 7 a 9 são as primeiras palavras do Messias nos Salmos, e as suas palavras são sobre o decreto que o institui como filho de Deus. Olha o texto, por favor. Proclamarei, Cristo falando, o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei nações como herança, os confins da terra como a tua prosperidade. Tu os quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Olha que domínio, meus irmãos! Glorificado seja o nome do Senhor. O domínio do nosso Deus nada pode deter. Ele rege, domina com uma vara de ferro. A ideia aqui, alguém com uma vara de ferro batendo em potes de barro. Finitude, limitação, não resiste à maravilhosa presença de Deus. Meus irmãos, aonde está o comunismo que levantou contra a igreja? Onde está Roma que levantou contra a igreja? Aonde estão todas estas corjas, movido pelas trevas? Perdido que o nosso Deus continua sendo Deus e reina para todos sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá. Agora, olha o versículo 10, o Espírito Santo vai falar agora. São 4 discursos aqui. Primeiros que os do mundo, depois de Deus, depois de God do Espírito Santo. Por isso, olha o que ele aconselha, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adore o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, volte para Jesus, que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a tua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, o discurso do mundo é de rebelião. Irmãos, quando o mundo levanta para falar de Deus, da igreja, do que é santo, é natural. Quando no carnaval façam coisas bizarras, é natural, é um discurso de rebelião. Eu estava subindo aqui essa semana, ali na Benjamin, e colocaram um bocado de bandeirinhas ali na biblioteca pública. Não sei quem observou aquilo. Irmão, só coisas estranhas. Candomblé,
Vocês viram? Um desenho de massa de candomblé. Irmãos, não é é um mundo se rebelando. Agora, cabe à igreja ter autoridade para levantar e falar: o meu Redentor vive e vive para todo sempre. Falar que nós continuamos crendo numa esperança maior. E mais cedo ou mais tarde, ele virá. E não tardará. Segundo a irmã, não era minha fala, mas não tardará. É o que fala em Apocalipse 17:14. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com eles vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Apocalipse 17:14. Meus amados irmãos, por mais que o mundo tenta se rebelar contra Deus, e tem se rebelado, Deus continua sendo Deus. Deus ri, caçoa, e eu fico pensando o que passa na mente de Deus, se é que podemos pensar assim, dessas rebeliões. Ele fala: mané, né, filho do Souza, miserento, carcará sanguinolento, pensa que é alguma coisa. Nem a vida dele tem controle, nem a vida dele tem controle. Mas Deus continua sendo Deus. Finalmente, o reinado do Messias, descrito no Salmo 72 e 110, é semelhante ao Salmo 2, descrevendo um reinado poderoso. E esta ideia é complementada no Novo Testamento em vários textos, meus irmãos. Assim, nós podemos afirmar que os planos de Deus irão se cumprir, querendo ou não o ser humano. E todas as forças das trevas podem se levantar, porque quando se levanta é para cair envergonhado pelo nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, reina e reina para todo sempre. Amém. Você crê nisso? Amém. Você vive isso? Você prega isso? Meus amados irmãos, essa é a beleza da nossa fé. É crer em algo maior do que nós mesmos. É crer em algo além da nossa mente. Estamos numa conferência acadêmica, claro, temos que estudar. Tomás de Aquino vai dizer na Suma contra os Gentios que a verdade sobre Deus, que a minha mente consegue admitir e compreender, mas a verdade sobre Deus que a minha mente não consegue entender. Eu preciso da fé. E a fé é o que nos move. A fé que nos leva a Cristo. E a fé nos levará aos céus em Cristo Jesus. Que Deus, na sua graça, a vida corrida e agitada que todos nós levamos, tudo que levam. Viver ou sobreviver está muito difícil. Isto rouba a paz, a alegria, o prazer de viver, de ser família e até no relacionamento com Deus. Por isso, quando conhecemos esses livros chamados poéticos, e entendemos a sua mensagem, compreendemos o que Deus quer fazer, porque, meus irmãos, foram pessoas como eu e você, com as mesmas dúvidas, mesmos problemas, mesmas dificuldades, mas fizeram 3 coisas que eu e você podemos fazer. A primeira delas, creram em um Deus maior do que elas mesmas. 2, oraram desafiando a fé. E terceiro, creram no sobrenatural. A sabedoria deles pode nos auxiliar, porque eram pessoas como eu e você, mesmos problemas, mesmas dificuldades, e estes, no caso especial dos Salmos,
como nós temos a aprender com este texto. A minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, nesta semana acadêmica, tenha aprendido algumas coisas. Primeira delas, segunda-feira, o sofrimento em Abacuque. Quem estava aqui lembra da palavra do pastor Nelson, né? Nelson. Há sofrimento que Deus nos cura, segundo ele. Há sofrimento que demora um pouco mais para Deus nos curar. Mas há sofrimento que Deus não cura. Mas em todos os três, nunca falta a graça de Deus. Porque a minha graça te basta. Está doendo, mas tem graça. Está difícil, mas tem a graça de Deus. Está o filho rebelde, tem a graça de Deus. Está o marido com problema, tem a graça de Deus. É a mulher com problema, tem a graça de Deus. Aquele patrão, aquele chefe terrível, tem a graça de Deus. E essa graça nos move em direção a Deus. Aprendemos na terça-feira que como igreja temos que combater as heresias. Ser uma igreja pura do Senhor Jesus. E aprendemos ontem que Cristo é supremo em todas as coisas. Sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre o meu país e sobre qualquer tipo de heresia que os homens tentam se rebelar contra Deus. Porque Deus continua sendo Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Curvemos as cabeças, por favor. Curve sua cabeça, por gentileza. Eu quero que nós oremos. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que motivou você a vir aqui esta noite. Talvez curiosidade de uma reunião acadêmica. Talvez ver os irmãos e amigos. Mas saiba que você veio aqui porque Deus queria alimentar a sua alma. Pode ser que entre nós há irmãos que estão cansados. Ah, pastor, como está cansado essa caminhada. O deserto não quer acabar. A noite está muito escura e longa, não chega nunca às 6 da manhã. O deserto está difícil. É a enfermidade que não cura, é o emprego que não sai, é o filho que não se converte, é o marido que está com problema, é a esposa com problema. Meu irmão, minha irmã, não sei o que você vai fazer, mas sei o que Deus pode fazer por você. Eu quero orar por você. Não é comum fazer o que eu vou fazer numa semana acadêmica. Eu quero convidar você que está passando por problema a se colocar de pé. Eu vou orar por você. Alguém nessa noite? Eu quero crer no Deus que o pastor falou. Eu quero crer no Deus que eu creio. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero crer nesse Deus que os livros poéticos falaram. Eu quero crer que não é apenas algo teológico, que não, é Deus agindo na minha vida, agindo no meu coração. É Deus agindo, além das palavras. Eu quero convidar você a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você a colocar o seu problema nas mãos daquele que tudo pode. Eu não posso. Os pastores aqui não podem, mas nós cremos naquele que pode. Você pode declarar isso? Eu creio que Ele pode tocar a minha vida e o meu problema ser resolvido. Mas se não for, a graça me dará forças para continuar.
Eu creio num Cristo vivo. Santo Deus, amado Pai Celestial, aqui está o teu povo reunido nesta noite. Pai Santo, tu és sabedor de cada coração, de cada irmã, de cada irmão. Tu sabes das lutas pessoais, das lutas familiares, das lutas, talvez, na própria igreja. Mas nós apresentamos estas vidas que estão de pé, apresentando a sua súplica, apresentando a sua causa, apresentando a sua dificuldade. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, apresentar perante Deus Pai. Pedimos ao Pai pelos enfermos apresentados nesta noite, ou apresentando alguém enfermo, que o poder da cura divina seja ministrado poderosamente. Eu te repreendo, enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Que o poder curador do Cristo vivo seja manifestado nestas vidas. Pedimos ao Pai, irmãos que estão passando por problemas emocionais, depressão, ansiedade, preocupação excessiva. Eu quero profetizar sobre esses irmãos, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, meu irmão, e a verdade vos libertará. Peço, meu Deus, pelos desempregados, irmãos que passam por dificuldades financeiras, entra com a tua graça, com a tua misericórdia. Irmãos, colocando as suas famílias, essa mãe que está chorando pelo filho, entra com graça, meu Deus, entra com misericórdia, que chora, que põe o seu marido diante do Senhor, a sua esposa, seus parentes, entra com graça, Senhor. Nós precisamos da graça, precisamos ser tocados pelo Senhor nesta noite, somente pela tua graça. Nós entramos aqui de um jeito e sairemos diferentes, porque estamos na presença do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Meu irmão, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Minha irmã, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que a graça de Deus permaneça sobre você. E eu quero falar para você de uma coisa. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Aleluia. O Senhor é o seu pastor, meu irmão, minha irmã. Nada te faltará. Deitar-te faz em pastos verdes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele vai refrigerar a sua alma, meu irmão, minha irmã, vai dar descanso e vai te levar a um banquete espiritual, ainda que seja um vale como o da morte. Ele estará com você, passará com você e dará vitória a você. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Sentai, meus irmãos. Deixa eu encerrar com uma pequena história, já que eu tenho tempo. Numa conferência de pastor, no último dia convidou-se o Cid Moreira, como se fosse ele, para declamar o Salmo 23. E aquele famoso locutor chegou na frente e, impostando a voz, começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em faz em verdes pastos, e foi indo, foi indo. Quando terminou, o auditório o aplaudiu de pé. Depois, falou que um irmãozinho simples, analfabeto, queria também declarar um salmo. E veio aquele irmão, idoso, simples, e começa a falar com voz embargada, tropeçando nas palavras, falando errado,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele terminou, o auditório não o aplaudiu, estava chorando. E perguntaram por quê. Ele disse: a diferença de mim para o locutor é que eu conheço o pastor do Salmo 23. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Que Deus te abençoe.